Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Eu quero falar com você sobre presos da liberdade. É isso? Presos da liberdade. Diga comigo, presos da liberdade. Mais uma vez, presos da liberdade. Atos capítulo 16, a partir do versículo 22 ao 34, diz assim: levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse, diga comigo, com toda a segurança. Guardassem Paulo e Silas com toda segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, aleluia, vamos dizer isso juntos? De repente, mais uma vez, de repente, só as mulheres, os homens, vamos dizer todo mundo junto? De repente, a palavra diz, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas se abriram, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Responderam: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, aleluia. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra hoje, presos da liberdade. É muito forte você e eu entendermos por que Paulo e Silas foram presos. Foram presos por causa daquilo que eles acreditavam. Foram presos por causa daquilo que era o propósito na vida deles. Eu quero dizer para você nesse dia, não importa se você for preso por aquilo que você acredita, importa se você for preso por aquilo que você não acredita. Mas quando você é preso por aquilo que você acredita, na verdade você não é preso, você continua livre. Porque o que te prende, na verdade, é a sua convicção. E eu estou aqui hoje para te dizer, nesse mês de junho de 2019, você pode estar assistindo em 2025, 2023, 2030, eu não sei quando você está assistindo, porque a palavra de Deus é atemporal, ela é para todo o tempo. Eu disse, ela é para todo o tempo. Ou eu recebo testemunhos até hoje de realidades que eu já preguei, ou que eu já cantei 10 anos atrás, 14 anos atrás, 8 anos atrás, porque é atemporal. E é tão bom quando a gente está preso naquilo que na verdade nos faz livres. Para muitos, Paulo e Silas foram presos num cárcere profundo. Eu conversava com o pastor Samuel ali, e no intervalo, esse é o nosso segundo culto, daqui a pouco tem um culto com os venezuelanos aqui, 7 horas da noite a gente tem mais um culto, você pode dar glória a Deus por isso, aqui não para, nós não paramos não. Só está começando aquilo que a gente acredita para Orlando, aquilo que a gente acredita para a sua vida. E Paulo e Silas, a Bíblia fala que eles foram presos num cárcere profundo. O que era o cárcere profundo? Era o cárcere dos piores ladrões, dos piores fora da lei,
daqueles que ficavam abaixo de outros encarcerados, onde desciam as urinas, onde desciam as fezes. Paulo e Silas, eles tiveram as vestes rasgadas, eles tiveram o corpo açoitado e os pés presos num tronco, em uma prisão abaixo daqueles que já estavam abaixo da sociedade. Eu sou quarta geração de pastores, meu bisavô era um pastor, você aqui em Lagoinha já sabe disso. Eu já ouvi essa palavra várias vezes, e foram várias as vezes que eu pensava comigo mesmo, eu dizia, como é que é possível louvar a Deus, com as vestes rasgadas, com açoites nas costas, com os pés presos, num cárcere mais profundo que os outros cárceres? Como é possível eu conseguir louvar a Deus numa situação como essa? E eu estou aqui hoje para que a gente realmente viva os princípios que eu creio que viveram Paulo e Silas e que são para a nossa vida hoje. Eu posso ouvir um amém? Eu creio que Paulo e Silas, eles tinham no coração algo que a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eu creio que meia-noite fala com a gente sobre a gente ouvir coisas que a gente não ouve sempre. Você já percebeu que à meia-noite em casa, quando entra a madrugada, você começa a ouvir barulho que você não ouve durante o dia? Você está na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo cômodo, mas de madrugada você ouve um barulho que você não ouviu durante o dia. À meia-noite as coisas incomodam mais. À meia-noite parece que aquilo que você não ouvia começa a te incomodar, a fazer barulho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? À meia-noite fala daquilo que te fere, daquilo que te machuca, daquilo que te incomoda, daquilo que tira o seu sono. Foi por volta da meia-noite que Paulo e Silas não ficaram incomodados, eles adoravam e cantavam louvores a Deus e oravam. Quantos de nós meia-noite, eu não sei você, meia-noite e as meia-noites da vida, você começa a ver o que não via antes. É uma folha que balança lá fora e aquilo te incomoda. É o barulho da geladeira. É o barulho do ar-condicionado. É um barulhinho de nada. Por quê? Porque é aquela hora que pode parecer às vezes que vai se tornar a pior hora. Foi perto dessa hora que Paulo e Silas tomaram uma postura que eu creio que ela está disponível para você nesses dias. Foi nessa hora onde tudo incomoda, foi nessa hora onde tudo parece contrário, foi nessa hora onde qualquer barulho vira um grito, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eu perguntei várias vezes para mim mesmo, eu não ia fazer isso, como é que eu ia conseguir fazer isso? E Deus falou comigo várias vezes desde o dia que eu entendi isso. A única maneira que eu e você conseguimos louvar a Deus perto da meia-noite é quando a gente tem a memória cheia daquilo que Ele já fez na nossa vida. Eu creio nessa noite que Deus te chama para memorizar. Fala para quem está do teu lado, você tem que memorizar. Coloca a mão na tua cabeça e diga, eu preciso trazer a memória. Presos da liberdade, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que acontece é que eu tenho certeza que Paulo e Silas, eles não se esqueceram daquilo que Deus já tinha feito na vida deles até aquele dia. Eu só consigo cantar louvores a Deus perto da meia-noite, açoitado com as roupas rasgadas e meus pés presos, quando eu tenho na memória aquilo que Deus já fez na minha vida, e se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. A sua memória tem que ser mais forte que o seu momento. Vou falar de novo, a tua memória tem que ser mais forte que o teu momento. A tua memória tem que ser mais forte que a dificuldade que você passa na tua vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Aleluia, diga para quem está do teu lado, tem uma boa memória? Eu preciso trazer a memória. Esses dias, ontem mesmo, Lourenço esses dias mandou para a gente um WhatsApp, falou, pai, Deus está me dando uma música aqui, e mandou a letra da música, mandou um áudio para a gente, tocou um pouquinho. Ontem, lá no escritório, quando eu orava e tudo, ele entrou e ele sentou no teclado ali do lado da minha mesa. Eu fui para o lado dele, ele começou a tocar aquilo que Deus estava falando com ele, e ele cantando e tocando, e eu ali do lado dele, e aquilo mexeu comigo de um jeito que eu fui parar lá na minha infância, lá na casa da minha avó. Com meus 8, 9 anos de idade, eu trancava às vezes a porta da sala para ninguém entrar, porque eu estava lá brincando com meus primos, eu estava lá sozinho na casa da minha avó, e eu ouvia Deus falando assim, vai para o piano, vai. E eu ia escondidinho, fechava a porta, trancava para ninguém entrar, porque eu ficava com vergonha, e o Espírito Santo enchia aquela sala na casa da minha avó.
E ontem eu estava sentado lá com meu filho e ele tocando, e ele cantando, e aquilo foi trazendo tanta memória para mim. E ali eu comecei a adorar junto com ele, a gente foi cantando, porque quando você tem a memória cheia da presença e da promessa de Deus, você rompe qualquer circunstância. Sabe, a gente tem que estar cheio dessas memórias. Quem está me ouvindo aqui nessa manhã? Quando você está cheio dessas memórias, eu te pergunto, quem aqui já foi para casa de carro, de moto, não sei como, mas você chegou em casa sem saber como é que você chegou? Você nem sabe, você estava no telefone dirigindo, eu sei que você faz isso. Você estava de algum jeito, mas você chegou na porta da garagem e falou, meu Deus, cheguei. Como que eu cheguei? Você não sabe que rua você passou, por onde você foi, o que você viu, mas você chegou em casa. Porque aquilo está tão memorizado em você, você não pegou o que eu estou falando, Lagoinha, eu vou falar, aquilo está tão memorizado em você, aquilo está tão dentro de você, que você chega sem nem saber como é que você chegou. Nós precisamos estar com essa memória cheia daquilo que Deus já fez na nossa vida, que muita gente não vai entender como você está chegando, mas você tem tanto daquilo dentro de você, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Me ajuda a pregar, Lagoinha, fala um amém comigo aqui, alguma coisa. Paulo e Silas, eles estavam trazendo a memória, eu tenho certeza disso. A primeira coisa que eu preciso, eu aprendo com eles, é memorizar aquilo que realmente me faz romper a circunstância que eu vivo hoje. Quando eu tenho essa memória carregada daquilo que Deus fez, não importa o momento que eu estou vivendo agora, eu posso voltar e me lembrar que Deus fez, Ele continua fazendo, eu posso trazer a minha memória, que Ele está dentro de mim. Paulo e Silas conseguiam louvar à meia-noite, quase à meia-noite, porque a memória estava cheia de promessa. O nosso erro é esse, a nossa memória está cheia de falhas, a nossa memória está cheia de dúvidas, a nossa memória está cheia de tristeza, de medo. Eu te convido a lavar a sua memória nesse dia e dizer, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Dá um brado de louvor a Ele se você crê nisso. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está anotando, anote. Se você não tiver, anote. Se você guarda memórias durante o dia, você vai se lembrar delas nas noites da sua vida. Se você guarda as memórias daquilo que Deus faz nos dias, você vai se lembrar delas nas noites da sua vida. Falo mais, se você não louva quando está de dia, você não vai louvar quando estiver de noite. Se você não louva de dia, você não vai conseguir louvar de noite. Eu tenho certeza, Paulo e Silas não estavam sentindo a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus não é sobre sentir, é sobre saber. Num cárcere daquele, num açoite daquele, com as roupas rasgadas como eles estavam, eu tenho certeza que eles não sentiam Deus, mas eles sabiam que Deus estava lá. Não é sobre sentir a fidelidade, é sobre saber que Deus continua sendo fiel. Eu consigo louvar e adorar a Deus à meia-noite, porque eu sei que Ele é fiel. Eu não preciso sentir que Ele é fiel. Eu não sei como é que você entrou, qual sentimento que você entrou, mas você é maior que os seus sentimentos. Me ajuda aqui, por favor. Você é maior que os seus sentimentos, você é maior. Paulo e Silas não estavam presos no tronco, eles estavam presos na fidelidade de Deus. Eles não estavam presos no tronco. Por isso eu falo sobre presos da liberdade. Eles não estavam presos no tronco, eles estavam presos na liberdade que Deus tinha para a vida deles. Só quando eu memorizo, só quando eu mantenho isso no meu coração, só quando eu mantenho isso cativo, só quando eu mantenho isso o tempo todo fervilhando dentro de mim, borbulhando na minha mente, eu consigo louvar a Deus nos melhores momentos ou nos piores momentos da minha vida, porque eu sou um preso da liberdade. Paulo e Silas conseguiram fazer isso por causa de memórias. Eu creio essa segunda metade que a gente vai entrando de 2019, traga à memória o que Deus já fez na sua vida.
Sabe o que a gente fez hoje à tarde? A gente tomou do pão, a gente tomou do cálice, para quê? Para trazer a memória. A gente é tão religioso que a gente fez da ceia um ato religioso no culto. Jesus tomou a ceia jantando com os discípulos. Falou, gente, pega um pão aí, pega o vinho. Toda vez que você for comer, lembra de mim. Dá para fazer isso? A gente toma a ceia uma vez no mês na igreja, para quê? Para tomar junto. Mas essa realidade Jesus fez em casa. Não olha para mim com essa cara. A gente fez disso um ato evangélico. Como se a gente tivesse que ir para a igreja para tomar a ceia. Claro que não. Eu não preciso vir para a igreja tomar ceia. Jesus não foi para a sinagoga tomar ceia. Eu tomo a ceia em casa, cara. Eu pego a minha mulher, meus filhos, um suco de pêssego, um pedaço de biscoito maisena. Falo, gente, isso aqui significa corpo. Isso aqui é uma fruta que foi amassada. Vamos fazer isso em memória de Jesus? Vamos comer aqui, obrigado. Isso é tomar a ceia. Fala para quem está do teu lado, não prenda Jesus porque Ele é livre. Diga comigo, não vou prender Jesus porque Ele é livre. Não, mas eu tenho que ir lá domingo, primeiro domingo do mês eu tenho que tomar a ceia na igreja, porque na igreja, se eu não tomar na igreja, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. A ceia não é um ato religioso, a ceia é um ato de lembrança. Diga comigo, eu preciso memorizar. Memórias. Eu consigo louvar à meia-noite porque eu tenho a minha memória fresca. Eles conseguiram louvar porque eles não estavam presos no chão, eles estavam presos na fidelidade de Deus. E a Bíblia fala, os demais companheiros da prisão, eles ouviam isso, e de repente, diga comigo, de repente, mais alto, de repente, fala que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Você é maduro o suficiente comigo para entender que os de repente não são tão de repente assim. Esse de repente demora um pouco. Talvez você aplicou, quem já teve com um advogado, que ele falou assim, ó, seu documento vai sair rapidinho. Já tem uns 8 anos que esse de repente não chegou. Tem uns 15 anos que você está nesse de repente. Mas quando chega, parece que chegou de repente. Cadê as mamães aqui? Cassiano já teve 14 horas de trabalho de parto, 12 horas de trabalho de parto, 9 horas de trabalho de parto. Pode ser o que for, mas na hora que nasce, nasceu de repente. Vamos aplaudir as mulheres aqui, porque é de repente nasceu. Você não pegou o que eu disse? Esse de repente é um processo de Deus na sua vida. Quando acontece, você esquece tudo que passou. Quando acontece, você esquece o flagelo. Quando acontece, você esquece as roupas rasgadas. Quando acontece, você esquece as traições, porque para você foi de repente. Dá um brado de louvor ao nosso Deus, porque Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus do de repente. Não foi de repente que abriram-se as cadeias, não, rasgou a roupa, tomou chibatada, foi preso com os pés, levaram fezes na cara, é muito inglês, eu vou perdendo português. Quando as cadeias se abriram-se de todos. A sua memória não só te abençoa quem está perto de você. A sua memória de Deus influencia quem está à sua volta. Você nasceu para influenciar, você nasceu para tocar, você nasceu para abençoar. Entenda, Paulo e Silas estavam perto dos piores presos e de repente, que a gente aqui já é maduro, já é adulto, sabe que esse de repente demora. De repente, foram-se abertas as cadeias. E o segundo passo, a segunda coluna que eu te falo nesse dia, eu não vi a hora de estar aqui, porque aqui é minha casa, aqui é minha casa. Eu não vi a hora de trazer essa palavra para você. Eles tiveram memórias. E a segunda realidade que eu te falo, eles se moveram. Diga comigo, eu preciso me mover. Muitos de nós não nos movemos. A cadeia abre, mas a gente não sai de lá. O evangelho é a cadeia aberta, mas quem tem que sair de lá é você. Não, vou falar de novo.
O evangelho é a cadeia aberta, não tem nada te prendendo mais, não tem nada te prendendo mais, você não está preso a nada mais no mundo espiritual, não tem nada mais preso, mas você tem que sair da cadeia, você tem que se mover. O que acontece quando uma pessoa diz eu fui liberta? Na verdade ela já é liberta, ela teve conhecimento da liberdade que já era direito dela em Cristo Jesus. Conhecereis e prosseguireis em conhecer. A cadeia está aberta. Eu falo com você uma coisa, você precisa fazer o carisma. Tem algum carismático aqui nessa tarde? Faz barulho aí. Quarta-feira agora nós vamos ter o Carisma Day. Meu Deus do céu, o pastor Léo está aqui, fica em pé por favor. A Anessa está aqui, fica em pé por favor. Olha só esse casal maravilhoso. São coluna desse... Você não está entendendo? Pode aplaudir forte, isso aqui é forte, Brasil. Tem fogo nesses dois aí, nesses quatro. Essa quarta-feira a gente tem um Carisma Day aqui na Vision Night. Você tem que vir, porque é tão forte isso que a gente acredita e a gente vive hoje. A gente vive como igreja, a gente vive como família. Por quê? Porque quem move sou eu. A cadeia já se abriu. Eu preciso me mover. Muitos de nós oramos e cremos, os grilhões caem, mas a gente não sai do lugar. A cadeia se abre, mas a gente não sai do lugar. E eu quero que você entenda, e por isso eu estou aqui hoje para te falar isso. O evangelho não é sobre a prisão que se abriu simplesmente, mas é sobre o que eu faço depois que ela se abriu. O evangelho não é sobre a meia-noite, o evangelho é sobre depois da meia-noite. O evangelho não é sobre Jesus entrar no meu coração, mas é sobre o que eu faço depois que ele entrou no meu coração. Muitos de nós paramos a nossa vida cristã quando Jesus entra no coração. Não, só está começando. Bata na mão de quem está do outro lado e fala para ele, só está começando, meu irmão. Você vai frutificar demais, você vai florescer demais, você vai arrebentar demais, você vai viver coisas maravilhosas demais na tua vida, porque não é só as cadeias abrirem, é o que acontece depois que as cadeias foram abertas. Paulo não estava preso, Paulo estava livre, a prisão dele era uma só, liberdade. Eu e você aprendemos isso nessa tarde, que não é sobre o que acontece na meia-noite, mas o que eu faço depois da meia-noite. Eu entendo, a primeira coisa, eu preciso ter uma memória constante do que Deus fez na minha vida. A segunda realidade que eu entendo, olha só o que a Bíblia diz. O carcereiro, ali... sobre mover, as portas se abriram, todas as portas se abriram, soltaram-se as cadeias de todos, e eles começaram a se mover. E então o carcereiro desperta do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, ele puxa uma espada para se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, ele grita em alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Por volta da meia-noite, eles trazem a memória, eles começam a se mover, mas o que Paulo faz, é uma terceira realidade que eu trago para o seu coração. Ele otimiza aquilo que estava acontecendo. Muitos de nós, eu me incluo nisso, meu irmão, se a cadeia abrisse, eu ia vazar na hora. Eu não ia olhar para o lado. Quem já viu Saída do Parque, da Disney? Não te conheço, nunca te vi. Quem está comigo aqui? Você não olha nem para o lado, irmão. Você vai direto, dá licença. Excuse me, sorry. Mas eu e você precisamos aprender com Paulo nessa tarde a otimizar a verdade do evangelho na nossa vida. Porque o evangelho não é sobre liberdade simplesmente das cadeias que nos prendem, mas é de cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei aquilo que te prendia, mas o seu propósito é maior do que aquilo que te prendia. Paulo e Silas não estavam na cadeia para serem presos, libertos. Eles estavam na cadeia para pregar o evangelho. Você falou amém sem ouvir o que eu disse. Eles não estavam na cadeia
para serem libertos por causa do louvor e da adoração. Eles estavam lá para pregar a palavra. Você está vivendo tudo que você está vivendo por um motivo só: para pregar a palavra. Você é preso à liberdade de Deus. Não diz respeito a açoite, não diz respeito à ferida. Tem muito crente que vive por causa de ferida. Ai, dói daqui, doeu dali, doeu de lá, doeu de acolá. Ah, não, eu estou preso, meus pés estão presos, eu preciso de libertação. Ah, não, você existe para cumprir o evangelho de Deus na tua vida. Paulo não estava lá porque estava preso. Silas não estava lá porque estava preso. Eles estavam lá para pregar a palavra. Não é sobre a meia-noite, é sobre o pós-meia-noite. Porque até meia-noite ainda é um dia, mas depois da meia-noite é um novo dia. Ainda está escuro, mas é um novo dia. Eu vou falar de novo. Ainda está escuro, mas já é um novo dia. Ainda está escuro, mas já virou o calendário da sua vida. Ainda está escuro, mas começou um novo tempo na sua história. Eu não sei se você está vivendo antes da meia-noite. É hora de você viver o evangelho depois da meia-noite, Lagoinha. É hora de eu viver o evangelho depois. É um novo dia. Está escuro ainda, mas já é um novo dia. Memória, movimento. E a terceira realidade que eu falo com você: eu melhoro o meu momento. Eu, quando criança, eu e a Ana Paula, nós temos 2 anos de diferença. Eu tenho 23 anos, ela 25. Quase de casado, acredite se quiser. Esse ano a gente faz 18 anos de casado. E eu era assim, eu ia ver uns desenhos que a Ana Paula, meus pais falavam que não podia ver, tipo Caverna do Dragão. Quem está comigo aqui? He-Man, She-Ra. Até Smurfs lá em casa, irmão. Você não sabe o que eu já passei. Você não tem noção que eu já passei. Você não sabe. Você não sabe quantos discos eu já quebrei. Quantas fitas cassete eu já queimei. E às vezes eu via algum desenho e a Ana Paula estava vendo escondido. Mas ela falava assim: mãe, o André está vendo Caverna do Dragão. Pai, o André está vendo She-Ra. Você sabe que o agudo da Ana Paula é graças a mim. Eu ensinei ela a cantar. Para, André. Aquele um grito de vitória foi tanto grito que ela deu comigo, pode ter certeza. Você já teve aquele colega de sala que, tipo, você não fez o dever da semana, fez e tal, aí tá acabando a aula e a professora não lembra. Você tá assim: glória a Deus pelo livramento. Aí falta 1 minuto para acabar a aula, o filho do cão fala: professora, você não vai pedir os trabalhos na semana, não, professora? Você fala: desgrama, cala a boca. Vou te pegar lá fora. Paulo era tipo isso. Paulo era esse cara que à meia-noite, irmão, abriu a cadeia. Peraí. Todo mundo pronto para sair. Paulo tá assim: ninguém sai. Que isso, cara? Psst, ninguém sai. As crianças estão saindo, gente. Paulo chega para todo mundo: ninguém sai. Por quê? Porque nós não viemos aqui para fugir. Evangelho não é fuga, evangelho é propósito. Muitos de nós recebemos uma bênção e falam assim: pronto, vou embora. Não. O que está acontecendo é para você pregar ainda mais. É para você tirar o olho daquilo que está acontecendo com você e abençoar quem está do seu lado. Me ajuda a pregar aqui, Lagoinha. Eu te trouxe aqui à tarde para você entender essa palavra. Deus te trouxe aqui, perdão, para você entender essa palavra. Eu sou preso à minha liberdade. Para muita gente, Paulo estava preso, mas para Paulo, o tempo todo ele estava livre.
ele estava tão livre, que quando a cadeia se abriu, ele continuava livre. Vambora, bora nada, peraí gente, segura a onda. Não, nós podemos fugir, não, eu não sou fugitivo de nada, eu sou livre. Não, a gente tem que fugir. Não tem que fugir de nada, não aconteceu nada. Eu sou livre, eu sou preso à minha liberdade. É isso que eu vim te falar aqui essa tarde. Ao ponto de Paulo, então, vem comigo aqui. Ou seja, ele teve memória, ele moveu, mas ele melhorou aquele momento. Quem está comigo aqui? Por quê? Porque depois da meia-noite, isso é o evangelho, é um novo dia. Você recebe essa palavra? O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo, naquela hora, ele começa a falar de Jesus para o carcereiro. Paulo não estava na prisão para fugir da prisão, ele estava lá para melhorar. Ele estava lá para pregar o evangelho. Eu posso ouvir um amém aqui, gente? E ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da tua casa naquela mesma hora da noite. O que acontece depois da meia-noite é o que Deus tem para a tua vida. Paulo não fugiu, Paulo permaneceu. Não, gente, não vamos embora não, porque a gente veio aqui com um propósito. Não, mas Deus já fez o propósito, Ele abriu as cadeias, vamos embora. Não, o propósito é ganhar esse cara para Jesus. E eu te digo mais, a palavra fala que Paulo, quando aquele homem aceita Jesus, ainda estava escuro, mas era um novo dia. E na escuridão do novo dia, quem o prendeu e o açoitou, agora limpava suas feridas. Quem prendeu e açoitou, agora limpava suas feridas. Eu preciso viver depois da meia-noite. Eu preciso viver o propósito de Deus para o meu chamado. Eu preciso viver o querer de Deus para a minha vida. E o querer de Deus para a minha vida não é ser um crente fugitivo, mas é viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu não vou deixar pessoas para trás. Eu não vou deixar, nós vamos alcançar e cumprir ainda o que Deus tem para a nossa vida. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite. Diga comigo, estava de noite, mas era um novo dia. O carcereiro, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado. Meu Deus, já virou Lagoinha o negócio. E todos os seus, e levando-os para a sua casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Se Paulo tivesse ido embora quando a cadeia se abriu, pega isso aqui, ele ia embora ferido, ele ia embora com as roupas rasgadas, e ele ia embora com fome. Mas quando você melhora, quando você otimiza, quando você entende o evangelho, até aquele que te feriu vai ser usado para curar você. Quando você vive o poder de Deus, até aquilo que ia te matar, Deus transforma para curar você. Paulo prosseguiu. Como? Com roupas novas, com feridas fechadas e com barriga cheia. Se eu vivo só um evangelho de cadeias quebradas, eu esqueço de olhar para quem está do meu lado. Você quer viver com as feridas fechadas, roupas novas e barriga cheia espiritual? Eu quero. Como eu posso fazer isso? Não pensando só em mim mesmo. Meia-noite, fica em pé no teu lugar. Meia-noite,
Meia-noite não é o fim, meia-noite é um novo dia. Não é sobre o PM, é sobre o AM. É sobre o novo tempo que Deus tem para o seu coração. Você entende isso? Tiago escreveu lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, ele fala isso: tende por alegria quando você passar por algumas provações. Como eu posso fazer isso? Porque eu estou preso na liberdade que Deus tem para mim. Eu não estou preso na prisão, eu não estou preso em uma cadeia, eu estou preso à liberdade que Deus tem para mim. Você vê lá em Êxodo, no capítulo 12, quando à meia-noite, o anjo da morte passa no Egito, à meia-noite, e ele ele mata todos os primogênitos, mas aqueles que tinham a marca do Cordeiro sobre as suas portas. A Bíblia fala que houve um grande grito de agonia no Egito, mas aqueles que estavam guardados em Deus, eles foram protegidos. Então não é sobre o que acontece até a meia-noite, é sobre o que vai depois da meia-noite. Então hoje, se você chegou na meia-noite do teu casamento, se você chegou na meia-noite do teu trabalho, se você chegou à meia-noite da tua enfermidade, é hora de você dar bom dia para elas e dizer assim: é um novo dia, é um novo tempo, Ele me restaura. Você crê nisso, Lagoinha? Erga suas mãos e agradeça a Deus por isso, porque Ele te restaura, Ele te chama para viver uma prisão de liberdade. Não é sobre cadeia, é sobre liberdade. Não é sobre prisão dos pés, é sobre a fidelidade do Senhor. Não é sobre o medo ou tribulação, é sobre a graça dEle. Erga suas mãos e agradeça isso. Agradeça pela graça, agradeça pela bondade dEle. Oh!